Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Hoje, no início da escola Urântia, né, no início da aula, a gente vai fazer uma homenagem, prestar uma homenagem para o Jorge, uma homenagem que a Ângela, a Lilian e o Fernando fizeram. Então, queridos irmãos e irmãs, com muita emoção e gratidão, e compartilho algumas lembranças de um amigo muito especial. Aqui nos Estados Unidos, onde moro atualmente, existe o costume de que considero muito bonito. Em vez de falarmos apenas da partida de alguém, fazemos uma celebração da vida da pessoa. E penso que seja a expressão mais adequada para esse momento. Hoje não quero falar apenas da ausência do Jorge, quero falar da vida que ele viveu, da fé que cultivou e da esperança que transmitiu a todos nós. Para mim, Jorge não era apenas um estudante do livro de Urântia, era um grande amigo, era um irmão de fé, era um instrutor dedicado, era alguém a quem eu recorria sempre que surgiam dúvidas sobre a revelação. Conversamos sobre muitos assuntos e em todas essas conversas eu encontrava serenidade, sabedoria e principalmente uma profunda confiança em Deus. No ano passado, passei por um momento muito difícil, tive um sério problema cardíaco e precisei colocar 3 estentes. Confesso que fiquei muito assustada. Foi justamente nessa época que conversei com o Jorge. Mesmo aguardando um transplante de coração, ele procurou me tranquilizar com a calma que lhe era tão característica. Dizia simplesmente: Ângela, isso não é nada. Naquele momento eu ainda não compreendia a gravidade da enfermidade ah, que ele próprio enfrentava. Mesmo assim, em vez de falar de si, ele cuidava de confortar os outros. Essa era uma das suas maiores qualidades. Ele irradiava a paz. Mais tarde, a oportunidade de visitá-lo em Porto Alegre era um desejo que eu tinha, que fazia questão de realizar durante a minha viagem. Providencialmente, tudo deu certo e eu consegui chegar até o hospital. Planejei conversar sobre vários assuntos ligados ao livro de Urântia, mas Deus tinha preparado algo muito diferente. Naquele encontro, Jorge começou a recordar sua própria vida. Falou dos pais, dos avós, da infância, das dificuldades de crescer numa família onde se falava alemão em casa, das experiências que moldaram seu caráter. Enquanto contava essas histórias, seus olhos brilhavam, ele sorria, revivia aquelas lembranças com alegria. Percebi que aquele momento era importante para ele. Era como se estivesse compartilhando comigo um pouco da sua própria jornada. Nossa conversa durou apenas 1 hora, mas sinceramente poderia ter durado muito mais. Foi um daqueles encontros que permanecem para sempre na memória. Lembro-me também de que ele me mostrou sua nova casa, mostrou a estante de livros em que a esposa havia organizado com tanto carinho, falou de seus planos para o futuro, mas logo em seguida acrescentou uma frase que jamais esquecerei: Esses são os meus planos. Se os planos de Deus forem diferentes dos meus, não tem problema. O importante é fazer a vontade do Pai. Essa frase resume para mim quem era Jorge. Ele fazia planos, sonhava, trabalhava, mas nunca colocava a sua própria vontade acima da vontade do Pai. Sua confiança era verdadeira, sua fé era serena. E talvez seja exatamente essa serenidade que mais permaneça em meu coração. Hoje, sinceramente, eu não consigo pensar no Jorge como alguém que morreu. Prefiro pensar que ele simplesmente viajou pouco antes de nós. Seguiu adiante a maravilhosa jornada da ascensão. Como estudante do livro de Urântia, alimentamos a esperança da sobrevivência da personalidade
e da continuidade da vida. Esses mistérios pertencem ao Pai e caminham com humildade diante deles. Mas gosto de imaginar que quando chegar a nossa vez de continuar essa grande aventura eterna, talvez possamos reencontrá-lo. Quem sabe ele nos receba com aquele mesmo sorriso tranquilo. Quem sabe nos conte com entusiasmo as primeiras experiências dessa nova etapa da existência. Essa esperança consola o coração. Mas, acima de tudo, permanece aquilo que ninguém pode tirar de nós: a lembrança, o exemplo, a amizade, o espírito de serviço. Jorge deixou marcas profundas em muitas vidas. Seu legado não está apenas nas aulas que ministrou, está nas pessoas que ajudou, nas dúvidas que esclareceu, nos corações que fortaleceu, na confiança em Deus que testemunhou até o fim. Hoje agradeço profundamente ao Pai por ter permitido que nossos caminhos se cruzassem. Agradeço pela amizade, pelos ensinamentos, pelas conversas, pelas risadas e pelo exemplo de alguém que procurou viver aquilo que ensinava. Querido Jorge, obrigada por tudo. Sua caminhada continua inspirando todos nós. E enquanto seguimos nossa jornada nesse mundo, permaneceremos agradecidos pela luz que você deixou entre nós. Até o nosso reencontro. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Angela, muito lindo. Muito bom. Gratidão ao Jorge pelo testemunho de vida, de toda a colaboração que ele deu, né, para o movimento urantiano até o fim. Muito obrigado, Ângela, Lilian e Fernando, pela homenagem que vocês prestaram ao nosso querido amigo e facilitador Jorge, que vai fazer muita falta. Uhum. Mas a gente acredita, né, nessa carreira ascensional, a gente sabe que quando a gente menos esperar, já vai estar do lado dele também. Ah, Bom, sim. muito obrigada a todos. Até brincamos. Quem chegar primeiro, segura a mesa. Segura a mesa, isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tá falando do Jorge? O Sim, estávamos. que aconteceu? Ele faleceu na sexta-feira passada. Ah, que judiação. Você não sabia, Divaldo? Não soube. Nossa. Quando? Quando? Sexta, Sexta nós, passada. está em todos Todos os os grupos. Todos os grupos anunciaram. Sâmia, você Então, quer falar alguma coisinha? A gente vai começar a aula depois. Sim, bem breve. Achei muito bonita a homenagem. O interessante, Ângela, enquanto tu estava falando as palavras belíssimas aí, em homenagem à vida do Jorge, sabe o que que eu estava nítido na minha mente? Aquela carinha dele, aquele sorrisinho que ele ficava, é, aquele rostinho dele assim, sorrindo, sabe? é, Muito bonita, gente, muito bonita. é. Sempre alegre. Ah, Mais sim. alguém quer falar alguma coisa? Então, um abraço, Jorge. É. Boa noite a todos. Boa noite.